Olá pessoal, hoje vamos apresentar os principais achados do estudo intitulado como Efeitos do estresse nutricional sobre a fertilidade do solo e enzimas antioxidantes do arroz em diferentes períodos do seu crescimento. Esse é um trabalho da disciplina de Fisiologia Vegetal proposto pela nossa professora doutora Daniela Vieira Chaves, aqui na Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elvas. O nosso grupo é composto por Jairo Sede, por mim que vos falo, Samuel França, e por Taylor Vitor. Bom, esse é o nosso artigo. Esse artigo foi publicado em outubro de 2024 na revista Frontiers, de Qualis A1 e fator de impacto 4.8. Bom, dando início à nossa apresentação do artigo, as plantas, assim como nós, enfrentam desafios do ambiente ao longo de todo o seu desenvolvimento. Esses desafios são chamados de estresse, que podem ser de dois tipos: bióticos, causados por pragas e doenças, e abióticos, como seca, salinidade, frio e calor extremo. Esses estresses em plantas afetam diretamente o seu crescimento e produtividade. Na nossa apresentação em questão, vamos focar especialmente no estresse abiótico nutricional. O estresse de baixa temperatura diminui as atividades enzimáticas da superóxido demutase, catalase e peroxidase em arroz. Um dos principais efeitos do estresse é o desequilíbrio oxidativo. As plantas passam a produzir mais espécies reativas de oxigênio, que em excesso podem causar danos às células. Bom, entre os estresses abióticos, o estresse nutricional tem ganhado destaque com o uso intensivo de fertilizantes. Muitos solos se tornam-se desequilibrados de nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio. Tanto a deficiência quanto o excesso desses nutrientes podem afetar a saúde da planta. Por isso que é importante estudar o estresse nutricional para garantir uma produção mais sustentável. Bom, o objetivo desse trabalho foi elucidar um mecanismo de respostas fisiológicas das plantas sob o estresse nutricional. Esse estudo fornece suporte de dados com base científica para a compreensão do mecanismo do estresse nutricional na planta de arroz, que é uma das principais culturas alimentares do mundo e está diretamente sujeita aos impactos do solo. A deficiência de nitrogênio, fósforo e potássio no cultivo do arroz pode drasticamente reduzir a produtividade. Por ser uma cultura tão importante, entender como o arroz responde a esse estresse nutricional é essencial. Falando um pouquinho aqui da nossa metodologia, o experimento ele foi realizado na China, com um clima subtropical úmido. Ao cultivar escolhida foi essa Liang Xiang Faz. Esse experimento ele teve 5 tratamentos. São eles o de controle sem fertilização, o de deficiência de nitrogênio, deficiência de fósforo e deficiência de potássio, e o de fertilização completa de NPK. As coletas de amostras foram feitas no estágio vegetativo, aos 40 dias, e no estágio reprodutivo, aos 90 dias. As análises realizadas foram fertilidade de solos, com foco nos nutrientes NPK, enzimas antioxidantes, superóxido de dismutase, catalase e peroxidase, compostos como prolina e clorofila, por exemplo, entre outros, e análises estatísticas. O experimento foi conduzido em campo, usando o DIC, delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 3 repetições, totalizando 15 parcelas. Aqui nessa tabela,
tem o projeto de esquema de fertilizantes, onde mostra a aplicação de fontes de nitrogênio, fósforo e potássio nos seguintes tratamentos. Na primeira linha, podemos ver o tratamento de controle, onde não tem fertilização. Na segunda, o de nitrogênio, onde não temos a aplicação da fonte de nitrogênio, porém temos a aplicação fonte de fósforo e potássio. Na linha 3, onde temos a aplicação de nitrogênio, não temos a aplicação de fósforo e temos a aplicação de potássio. Na linha 4, onde não temos a aplicação de potássio e temos as outras aplicações. E na linha 5, que é a fertilização completa de NPK. Olá, agora eu vou dar continuidade, falando um pouco dos resultados e explicando um pouco sobre essas tabelas. Bem, neste primeiro conjunto de resultado, a gente pode avaliar os efeitos do estresse nutricional sobre os parâmetros agronômicos essenciais do arroz. Observa-se que o tratamento 5, como apresentado aqui na tabela, ele proporcionou os maiores valores de altura da palha, os números da panículas efetivas, peso de 1.000 grãos, a produtividade de grãos e a produtividade de palha foram maiores. Esses resultados, eles indicam que o manejo nutricional adequado, ele minimiza o estresse e favorece o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. Isso vai influenciar diretamente em maior rendimento por hectare no campo. Seguindo desses outros resultados, a gente pode analisar que o estresse nutricional ele impacta diretamente nas propriedades químicas do solo, as quais elas são determinadas para o bom desenvolvimento da cultura do arroz. A gente pode observar que a deficiência nutricional ela levou à redução dos teores de nitrogênio total, de fósforo disponível e potássio trocável no solo. Essa limitação ela vai comprometer o aporte de nutrientes essenciais às plantas, ou seja, ela vai impedir com que isso aconteça, afetando processos fisiológicos como os metabolismos nitrogenado, a síntese de proteína, o transporte de assimilados e o desenvolvimento das estruturas reprodutivas. Além disso, os coeficientes de ativação dos nutrientes, que representam a eficiência do solo em disponibilizar o NPK para as plantas, eles foram significativamente maiores nos tratamentos com manejo nutricional adequado. Esse manejo ele indica um bom ambiente de solo, mais equilibrado, com maior mineralização da matéria orgânica, uma maior atividade microbiana e uma melhor mobilidade dos nutrientes na rizosfera, o que vai favorecer a absorção pelas raízes. E também é importante destacar que a deficiência nutricional ela cria um ambiente de solo que vai ficar fisiologicamente restrito e vai aumentar o estresse abiótico sobre o sistema radicular. Porque isso isso pode comprometer o crescimento e pode também reduzir a eficiência fotossintética e limitar o acúmulo de biomassa. E em contrapartida, esses outros tratamentos que receberam fertilização balanceada e proporcionaram maior estabilidade no sistema solo-planta, eles ficaram mais assegurados a disponibilidade contínua de nutrientes essenciais para o funcionamento metabólico e a fotossíntese e aos enchimentos dos grãos. Esses dados eles reforçam a necessidade de um manejo nutricional eficiente e não apenas para sustentar a produtividade, mas também para manter a saúde e a funcionalidade bioquímica do solo, que todo mundo sabe que são fatores chaves para o desempenho fisiológico da cultura e a sustentabilidade do sistema agrícola. E, por fim, essa outra tabela ela vai sintetizar
as taxas de absorção de nutrientes e a eficiência de uso dos fertilizantes, como está mostrando aqui no tratamento 5, que ele demonstrou uma maior eficiência na absorção de nitrogênio, fósforo e potássio, com destaque para os seus 42,60 quilos por hectare de nitrogênio absorvido e para os quase 35,22 de potássio e quase 200 quilos por hectare de potássio absorvidos. E, além disso, também, a eficiência de uso do fertilizante fosfatado, ele atingiu 35,22%. Isso indicou um aproveitamento significativamente superior em relação aos demais tratamentos, nos quais eu apresentei aqui. E esses resultados eles vão evidenciar que, sob o manejo nutricional adequado, as plantas elas vão maximizar a absorção dos nutrientes aplicados, o que contribui para uma maior produtividade e eficiência agronômica. Fala pessoal, então dando continuidade aqui aos resultados, temos esse gráfico que ele mostra os efeitos do estresse nutricional sobre os indicadores fisiológicos e bioquímicos das folhas de arroz. Tá? Então, nesse gráfico, observamos como os estresses nutricionais influenciam os mecanismos de defesa antioxidante das folhas de arroz. A deficiência nutricional reduziu a atividade de enzimas como a peroxidase, a catalase e a superóxido de mutase, que são as responsáveis pela neutralização das espécies reativas de oxigênio. O que isso causa, né? Quando você neutraliza essas espécies reativas de oxigênio, você vai acabar acumulando essas espécies reativas, o que isso vai causar um maior estresse oxidativo nas plantas, tá? Por outro lado, os tratamentos com melhor parte de nutrientes mantiveram uma maior atividade antioxidante, o que protege as células de danos oxidativos e preserva o metabolismo das folhas. Isso demonstra que o adequado manejo nutricional é fundamental para minimizar o estresse fisiológico e garantir o equilíbrio bioquímico da planta. Então, quanto mais bem nutrida e equilibrado tá esses nutrientes na planta, você consegue ter uma planta mais bem desenvolvida, você consegue diminuir o estresse fisiológico dessa planta. Então, quando você tem uma planta com menor estresse fisiológico e está equilibrado ali sua parte bioquímica, você consegue extrair dessa planta todo o seu potencial produtivo, que é o que a gente deseja no final, que os produtores desejam no final, né? Ter plantas que tragam o seu verdadeiro potencial reprodutivo, tá? E ter uma maior produção. Então você consegue aumentar essa produtividade quando você equilibra, tá? Tem esse equilíbrio bioquímico e reduz esse estresse fisiológico. No próximo resultado, nós temos aqui as alterações de teores de clorofila sobre o estresse nutricional. No gráfico, ele mostra o teor de clorofila nas folhas de arroz em 2 estágios, né? Vegetativo e reprodutivo, sob diferentes tratamentos de adubação. Temos o controle, que é zero aplicação de nutrientes, zero fósforo, zero nitrogênio e zero potássio. E uma adubação que é 100% adubação, né? Com adubação completa. No estágio vegetativo, o tratamento completo teve os maiores resultados de clorofila, enquanto o controle teve os menores. Podemos dizer aqui que no estágio reprodutivo não diferiu os teores de clorofila, que é essa barrinha mais escura. Então, não teve diferença entre os tratamentos. Porém, quando se vai para o estágio reprodutivo, que é quando a planta mais está sensível, mais está precisando ali de sua atividade bioquímica, podemos ver a diferença no tratamento completo, no 5º tratamento, onde ela teve melhores teores de clorofila na folha.
No último gráfico, ele mostra as alterações de substâncias osmóticas e reguladoras nas folhas de arroz sobre estresse nutricional. No gráfico A, ele fala sobre a prolina e no B, sobre o malão de aldeído. O gráfico mostra os efeitos do estresse nutricional nos teores de substâncias osmóticas e reguladoras em folhas de arroz. O gráfico A representa os teores de prolina, que é uma substância osmoprotetora. O maior acúmulo ocorreu no tratamento que só tem N e fósforo, só tem nitrogênio e fósforo. Durante o estágio reprodutivo, o controle teve os menores valores. No gráfico B, ele mostra que o conteúdo de malondialdeído, que indica o estresse oxidativo, no tratamento onde só tinha fósforo e potássio, apresentou os maiores teores, enquanto o tratamento completo, o quinto tratamento, e o tratamento que tinha nitrogênio e fósforo apresentaram os menores valores. Então, podemos ver que no estágio reprodutivo, no estágio vegetativo, destaca-se onde se tinha concentração de nitrogênio e potássio, e fósforo e potássio, apresentando os maiores valores. Já no estágio reprodutivo, tem-se um destaque para onde só tinha fósforo e potássio, nitrogênio e fósforo, e o trabalho completo, né? Já onde era o controle e onde tinha somente nitrogênio e potássio, apresentaram menores valores. Então, o equilíbrio dessas fontes, desses nutrientes, trazem consigo o equilíbrio desses reguladores osmóticos, assim proporcionando um maior desenvolvimento das plantas, maior número de planícula, maior peso de grãos. Então, se você tem uma planta mais equilibrada, você consequentemente vai ter melhores produtividades em plantas mais bem desenvolvidas, podemos dizer assim. E como conclusão, os resultados das pesquisas demonstraram que o tratamento de fertilizante completo aumentou significativamente a produtividade de arroz, como o nitrogênio efetivo, o nitrogênio que está ali no solo, que pode ser absorvido, e o potássio no solo também. O crescimento das plantas foi restrito sob condições de estresse nutricional. Na avaliação do nitrogênio, foi associada à estimulação de atividade da prolina e níveis de malondialdeído, conteúdo das espécies reativas de oxigênio durante a fase de crescimento vegetativo, em contraste com os resultados observados durante a fase de crescimento reprodutivo. Durante os estágios posteriores do crescimento da planta, o potássio surge como um fator primário e influencia o sistema enzimático antioxidante. Portanto, recomenda-se aumentar a entrada de potássio para aumentar a resistência e o estresse da planta. Então, podemos ver que quando você aumenta os teores de potássio, você consegue aumentar a resistência da planta quando se trata de estresse. Então, o potássio, que é um nutriente que está ligado ali com a abertura estomática, com enzimas, principalmente essas enzimas que foram comentadas nesse artigo, que foram estudadas nesse artigo, você vê a importância de um nutriente como o potássio no equilíbrio químico da planta e no aumento da resistência do estresse da planta, principalmente quando se fala em estágio reprodutivo. O potássio está ali ligado com o enchimento de grãos. Então, é justamente no período onde a planta está mais suscetível a estresse, onde ela está mais sensível, tá? Que ela precisa de uma maior nutrição, do maior equilíbrio de nutrientes e um maior equilíbrio bioquímico de suas moléculas. Então, quando se tem o equilíbrio de nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente, nesse período de reprodução, de produção de enchimento de grãos, você consegue atingir uma ótima produtividade. E esse foi o nosso trabalho, e muito obrigado.